Bom, hoje a gente está iniciando um episódio muito importante do Conselheiros de Honra. É um episódio que a gente está fazendo especialmente para quem está no programa Business Care. E hoje eu estou com uma pessoa muito importante, um amigo do coração, uma pessoa que divide palco aí comigo nas lutas diárias, não só do reembolso médico, mas aí na defesa dos direitos dos médicos e nos direitos do paciente. Então, eu estou com ele, o famoso, né? Muito famoso ele, Lucas Dorriman. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem vai acompanhar esse episódio com a gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, Fernando. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu já te acompanhava antes. Pensava assim, nossa, imagina trabalhar com essa pessoa. Socorro. Socorro. Muito conhecimento, a gente se junta e eu aprendo muito com você. Meu nome é Lucas Dorriman, como você já apresentou, sou advogado especialista em direito da saúde e já há 5 anos eu milito nessa área. Fui me envolvendo cada vez mais com a minha indignação nas redes sociais, mostrando coisa que muitas vezes as pessoas ou têm medo de mostrar, ou não tinha tanto conhecimento, um conhecimento tão profundo do contexto para poder se arriscar em fazer denúncias do jeito que eu faço lá no meu Instagram. E esse destaque me trouxe até próximo de pessoas como você, e também como vice-presidente da Associação Brasileira de Defesa de Beneficiários, que talvez aí a esperança para a gente conseguir mudar alguma coisa no próximo ano. Esse ano a gente já fez muita coisa já, e estou muito feliz com a evolução da intensidade dessa militância, né, para conhecendo cada vez mais gente, podendo ajudar e criando projetos, e muito feliz de estar aqui, poder participar dessa área. Não, é uma delícia. E aí você já falou do seu Instagram, então eu queria que você já deixasse seu Instagram para quem não te acompanha. Gente, é uma maluquice o Instagram dele. Mas deixa seu Instagram aqui, fala pra gente como é que eu posso te seguir. Lá no Instagram é @lucasadvremoto. Tudo junto. E a gente vai entender o porquê esse remoto. E eu já quero começar aí com essa pergunta, né? Por que você veio dentro do direito, que a gente tem várias áreas, por que você decidiu vir para a maluquice da saúde, né? Que é tão ampla, mas assim, tão complexa ao mesmo tempo. E por que você decidiu vir para o 100% remoto? Sabe que quando eu pensei em fazer direito, eu era muito novo, né? Como todo mundo que entra na faculdade, eu tinha 17 anos, e eu acabei aceitando um conselho da minha mãe e do meu pai, que falava que eu era muito chato e eu tinha que ser advogado. Aí eu falei, oh meu Deus! Tá bom, eu não sabia muito o que fazer, falei, eu acho que isso, eu senti um elogiozinho aí, falei, não, quer dizer que é difícil argumentar comigo, talvez a minha retórica seja boa. Fui e entrei na faculdade, entrei nos trabalhos que todo mundo fala assim, você tem que entrar naquele escritório, aí você está garantido, né? Aí eu comecei a ir para esses escritórios, vi que os trabalhos eram assim, para advogar para grandes empresas, e quem é do contencioso, né, que são os litígios, as brigas judiciais, quem está do lado da grande corporação vê muita coisa errada, defende a empresa contra alguém que é hipossuficiente, e eu já sempre nessa área do consumidor, sem propósito nenhum, ou seja, não gostava do que eu fazia ali, dos pontos de vista que eu defendia, não defendia algo que eu acreditava, entende? Mas todo mundo aplaudia, né? Falou, nossa, está num dos melhores escritórios da América Latina, então você tem que agradecer, né? E aí eu me formei, me efetivaram naquele escritório, e eu comecei a atender multinacional, e depois de 2 anos nisso, eu já estava sem alma nenhuma, estava esgotado aqui, e eu falei, olha, não dá mais, e eu estou indo embora desse meio. E eu desisti do direito por 9 meses, eu meio que cavei minha demissão, e me tornei insuportável naquela estrutura corporativa e me mandaram embora. E aí eu pensei, olha, eu não volto mais para o direito, eu só volto se for para ser de uma outra forma, se for para ser trabalhando com propósito, com algo que eu goste, e também não vou me enfiar numa estrutura hierárquica de novo, com toda aquela tradição e aquela coisa, e o escritório físico e tudo mais. E nesses 9 meses eu comecei a estudar marketing e venda, porque eu aprendi isso, que se eu aprendesse essas habilidades,
o leque de possibilidades aumentava muito. E eu fiz isso, aí tem uma parte que eu não vou contar muito agora, mas eu comecei a vender suplemento, creme anti-ruga. Puxa vida, foi para aquelas redes e pirâmides da vida. Eu fui distribuidor. Eu não tinha cara para chamar ninguém para vir comigo, mas eu vendia o produto, e vendia porta a porta, depois vendia pelo Instagram, e eu falei, pô, tô vendendo isso, por que eu não vendo o meu serviço, né? Mas eu tinha que descobrir algo que me conectasse. Eu comecei a conversar com pessoas sobre problemas, conversei com uma psicóloga que atendia pessoas com autismo, e ela falou, caramba, plano de saúde é um grande problema aqui para essas pessoas e tudo mais. E para mim também, né? Porque aí eu não recebo, e aí o paciente acaba descontinuando o tratamento. Aí eu falei, ué, eu acho que eu ia gostar de ajudar esse tipo de causa aí, hein? Aí eu comecei a mergulhar nos processos e falei, putz, isso aqui. Aí o coração já começava a acelerar, sabe? Caramba, isso aqui eu ia me sentir o Batman fazendo. E é isso, hoje eu me sinto o Batman. Boa. Eu encontrei um propósito. Boa. E por que remoto? Porque, primeiro, é muito mais conveniente para mim e é muito mais conveniente ainda para o paciente. Imagina uma mãe de um filho que é portador de deficiência, ou até a própria pessoa que está com uma dor nas costas. Imagina, não, vem tomar um café comigo aqui na Paulista, que aí... Não, a pessoa não quer. Quem quer hoje sair para... deixa eu ver lá o meu advogado, e bota uma roupa diferente só para ir lá e ter que pagar por um serviço ainda, né? Então, assim, sempre foi a ideia de dar conforto, agilidade, e tudo isso possibilita que você faça uma comunicação muito mais, vamos dizer, consciente. Sim. Então, dentro do remoto, você tem poucas interrupções, né? Então, toda a comunicação era muito focada em trazer a transparência e a informação e o conforto, né? Então, no começo as pessoas falavam, nossa, mas isso, você nunca vai ter um escritório de verdade? Assim, gente, se você for esperar um escritório de verdade para me contratar, você nunca vai me contratar. E tem gente que falava, eu não contrataria você. Mas, olha só como é que são as coisas. Veio a pandemia, todo mundo começou a querer mais esse tipo de atendimento, e assim foi. Eu sempre fui o pastor do atendimento remoto, dizendo que era melhor não só para o advogado, mas também para o cliente. Então, aí a gente tem uma transição de carreira, né? Que a gente fala super disso, de transição de carreira, da onde a gente começa. Eu, esses dias, percebi que eu fiz 5 transições de carreira, e sou feliz e devo fazer mais umas 10 até o final da minha vida, né? E a gente vai partindo não só para aquilo que a gente gosta, mas você falou uma coisa bem legal, aquilo que traz propósito, né? Então, você se sente Batman, eu vou me sentir a mulher gato desse lado aqui, que é muito legal, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta. E tem muitos médicos que hoje, por exemplo, atende no Livance ou atende somente telemedicina e que são tão bons quanto aqueles que atendem presencialmente, cada um com o seu propósito, entregando aquilo, né, que realmente faz sentido. Muito bacana isso, Lucas. Eu acho que muito... E, assim, levantar essa bandeira do remoto é de intensa coragem, né? Porque você sai completamente do tradicional que a gente enxerga por aí dos advogados. Acho muito... E você falou, né? Não, o cara não precisa vir até mim. Eu estou aqui disponível, não importa se eu estou na praia, se eu estou no sítio, se eu estou em Paris ou se eu estou em São Paulo, eu estou dando o suporte que o cara precisa. Muito bom, muito legal. Exato. E tinha uma questão pessoal também, que eu sempre gostei muito de viajar. Desde os meus 17 anos, todo o dinheiro que eu tinha eu usava para fazer um mochilão de 12 dias, de 15 dias, que era o que dava. E aí eu vi que minhas férias iam ficar cada vez mais restritas, né? Então, eu lembro de ter perguntado para o meu chefe, assim, da época, né? Perguntei, poxa, mas quando é que vai ser a hora de tirar uns 21 dias, né? Nunca dá para tirar 21. Ele falou assim, faz 10 dias que eu nunca tiro mais do que 20 dias. Eu falei, meu Deus do céu, assim não vai dar para conhecer o mundo na velocidade que eu quero, não. E aí depois, quando tudo calhou, eu comecei a viajar também. Então, aqui o mapinha todo rabiscado. Ah, que legal. De lugares que eu já morei já. E aí precisa completar esse mapa, né? Até o final da vida eu vou dar no ano que vem, é bom que a gente está fazendo tudo presencial, que o ano que vem eu vou aqui no sul da Índia, e eu vou ficar ali no... Eu não vou falar onde eu vou ficar, para ninguém me... para ninguém me stalkear. Eu vou deixar o mistério.
E me fala uma coisa, quais os tipos de problema que você tem mais hoje contato, quer seja no escritório, quer seja o Lucas, né? Porque a gente tem aí o Lucas e o Lucas advogado. E eu tenho certeza que chega muitas propostas, não só de trabalho, mas de parcerias, né, para o Lucas pessoa, e como chega também para o Lucas, doutor Lucas Dorriman, o doutor senhor advogado. Conta para mim um pouquinho sobre isso. A gente começou, o escritório começou com essas demandas negativas de tratamento ABA, né, para autismo. Só que depois foi diversificando, os problemas foram aumentando, e as pessoas começaram a me procurar por outras questões também. Então, a gente faz hoje desde assessoria e consultoria para clínicas e hospitais, para adequar juridicamente a jornada do cliente dentro do que seria a leitura de uma auditoria, né, de plano de saúde, que antes isso era algo que eu nem falava, né, auditoria que... Mas aí começou, né, de 2 anos para cá, a gente tem, e você faz isso com maestria, né, e a gente, dentro dessa jornada, a gente vai acertando desde o atendimento, desde a publicidade até a cobrança, né, para que tenha mais vazão os pedidos, sem tanta barreira de auditoria, porque muitas coisas eram feitas de forma inconsciente, mas não dava nenhum problema antes, e agora está dando, né? Então, fora a assessoria e consultoria que a gente começou a passar, também os problemas de negativa de cirurgia, então, ortopédica e também de neurocirurgia, principalmente na coluna. Então, putz, as pessoas com dor por meses, né? E aí tenta o pedido e demora 20 dias, às vezes pede com urgência, eles não respeitam a urgência, faz junta médica mesmo assim, né? Isso é algo que tem acontecido bastante. Problemas, a gente também atende bastante paciente que faz diálise, hemodiálise ou hemodiafiltração, né, que é uma tecnologia nova, e aí eles estão empacotando o reembolso, né? Então, assim, eu pago só o que eu pago para minha rede credenciada e só. Aí você nunca sabe quanto que paga para a rede credenciada, o consumidor não sabe, e assim, rasgando os contratos mesmo, né, os planos de saúde. Que mais que tem de coisa problemática, assim, que está rolando hoje? Sim, também tem as juntas médicas para negar reembolso, né, de tratamento ABA. Os problemas com reembolso de exames também. Então, tá diversificado. E a gente não está só com problemas de reembolso, né? A gente está com problema no credenciado também, né? Então, às vezes, o paciente ele não tem direito a fazer X cirurgia, ele vai pagar o honorário médico de forma particular, ele nem vai solicitar reembolso, porque, por exemplo, ele nem tem esse direito a reembolso, mas ele está solicitando ali internação de direito dele via hospital, e a gente está, inclusive, com este problema. E, inclusive, com problema de autorização de cirurgia para quem é credenciado. O cara é credenciado, né? O paciente é credenciado, o médico é credenciado, e eles não estão liberando. E aí a gente fica num cenário bem obscuro, né? Qual o limite da operadora em contrapartida à autoridade e à autonomia do médico? Tem um hospital infantil aqui em São Paulo, eu não vou falar o nome, mas... não vamos citar nomes, mas todo mundo já entendeu qual é. E até está empacotando até lá. Então, assim, cirurgias em crianças, que material muda conforme a idade, às vezes você tem que operar de novo, porque ela é muito nova, o corpo vai crescer, depois você vai ter que trocar o material. Tem material que, por conta da especificidade dele, ele é mais difícil de remover, então precisa ter, né, uma característica ali. E não, aí o médico vai lá, vai querer entrar, o particular vai querer entrar para operar no credenciado, não, esse material não entra aqui. Ou senão, não deixa o médico entrar, né? Então tá bem obscuro mesmo essa questão dos pacotes, de autorizar o material lá dentro. Aconteceu isso com meu pai. Meu pai estava com um câncer, um tumor na próstata, e descobriu, e já tinha suspeita de metástase, então assim, tem que operar essa semana. Aí imagina eu, né, Fernanda? Desesperado, tem que ser robótica. Eu já sabia que o plano não ia aceitar. Eu já sabia, que eu já, né, não vai pagar. Aí chegou lá, internou, não, tá esperando, mas não tem que esperar, é urgente.
Ah, não, agora autorizou, mas autorizou sem o robô. Então já você trocou a técnica, já é outra coisa já. Agora para eu remover. E aí, assim, porque a gente trabalha, porque a gente se programa, conseguimos pagar particular o material. E aí o médico, porque o médico tem um network lá dentro do hospital que ele conseguiu levar o robô lá para operar. Mas isso é muito angustiante. Imagina só quem não tem esse apoio, quem não tem o suporte, ou quem não tem o recurso, deixa. E aí, não, opera sem robô. As consequências de operar com 60 e tantos anos sem robô é de você acabar, às vezes, acabando com a autoestima da pessoa, né? Porque aí fica com incontinência urinária, impotência, um monte de problema. Fora que tem risco ainda de ter uma recidiva, de sobrar alguma coisa lá, entende? E assim, é muito angustiante. Eu que tinha o conhecimento, estava lá e tal, fiquei com o coração na mão, imagina quem é leigo, o paciente e tal. E aí a gente entra naquele cenário, né? Até onde o médico tem forças para lutar e por onde é que ele vai lutar, porque ele também não sabe a quem ele recorre, né? Se é sociedade, se é conselho, se é liminar, né? Se vão autorizar e não. Então, ele, perante a técnica dele, qual é ali a autonomia do paciente frente àquilo que ele paga. Eu vou te dar um exemplo da minha mãe. Ela precisou fazer um exame e ela tem Prevent Senior. Então, ela não tem direito ao reembolso, né? Prevent não tem direito ao reembolso e ela ia fazer na rede credenciada. E esse procedimento, eles estavam marcando para 40 dias. Só que ela tinha obstrução de aorta abdominal e precisava fazer com uma certa urgência. É um procedimento relativamente simples, digamos aqui, mas nada, nenhum procedimento é simples, né, Lucas? Nenhum procedimento é simples, digamos assim. E demorou para autorizar. Ela não tinha dinheiro, tempo, assim, não tinha direito ao reembolso, e ela não queria, e aí é uma cultura, né, uma cultura do brasileiro, ela não queria pagar particular. Então, não era assim, eu não tenho dinheiro para pagar particular, não era sobre isso, é sobre, eu já pago o convênio, para que eu vou pagar o particular? Então, a gente tem aí também uma mudança, uma característica da cultura do brasileiro, né, por onde ele vai lutar pelos direitos dele, e o que ele acha que ele precisa lutar pelos direitos dele, e o médico, por onde ele vai lutar. E aí eu queria entrar nesse gancho e te perguntar ali, né, o que você acha que você acabou se destacando nesse cenário de abuso das operadoras de saúde? O que te faz intermediar ali e esse destaque que você teve aí, que você vem tendo e que com certeza será maior, amém, vamos dizer que vai ser maior dali para frente, né, daqui para frente. Me conta um pouquinho, assim, da sua percepção em relação a isso. Eu acho que antigamente era muito mais fácil você conseguir as coisas pelo plano de saúde, era um caso ou outro que você tinha uma barreira, e depois para cumprir a liminar, o plano cumprir a liminar, era mais fácil também, acontecia mais rápido, né? E eu acho que eu comecei a me destacar pela a efetividade que a gente conseguia dar para aquela liminar, né? Então, não era só conseguir eliminar, eu tinha que forçar, usar medidas para obrigar o plano de saúde a cumprir aquela decisão judicial. E aí começou, quem fazia o beabá antes, conseguia eliminar, o plano cumpria, macio. Agora já não, agora você consegue eliminar, e agora também com essa doutrinação que os juízes estão sofrendo nos congressos, não está tão favorável, os juízes não estão mais tão garantistas dos direitos do consumidor. Por quê? Porque ficou uma pulguinha atrás da orelha dele, porque contaram para ele que tem gente fazendo fraude, que tem gente mercantilizando a medicina e tudo mais, e o juiz ele quer fazer a justiça social dele ali, né? Então, saber mudar as estratégias e saber aonde dói na operadora e usar as ferramentas corretas para buscar a efetividade daquela liminar foi o que trouxe as avaliações lá no Google. São mais de 50, 5 estrelas, a gente tem menos de 3 anos de escritório, né? Essa é a minha segunda sociedade. A primeira, a gente desfez, foi um divórcio terrível, mas deu tudo certo. E aí começamos essa faz menos de 3 anos, e a gente com um monte de avaliação lá. E uma coisa que eu falo para o pessoal dentro do escritório, você pode perder um caso e sair com o cliente feliz. Você pode ganhar um caso e sair com o cliente triste.
Isso tudo depende da tua comunicação, do quanto você conseguiu fazer o paciente ou o cliente acompanhar o processo de forma que ele entenda o tempo inteiro. Então, você pode perder o processo, porque, poxa, muitas variáveis. É juiz, é o plano, às vezes o médico pediu um negócio que, putz, não era para ter pedido, e aí você não é médico, o paciente não é médico, e chega lá, tem a perícia, o perito fala, putz, isso aqui não era, aí você não ganhou o processo inteiro. Só que se o paciente entendeu tudo que você fez, tudo que você, dentro da tua capacidade, do teu conhecimento, você fez tudo que deveria ter feito, na agilidade, no tempo que deveria ter sido feito, ele sai, puxa, doutor, obrigado, você realmente fez o que pôde e tudo mais. Então, acho que a comunicação e tá sempre me atualizando e dentro dos congressos e conhecendo e estudando história também, a história do plano de saúde, como que começou o negócio, por que a ANS hoje é assim, né? Por que a lei, por que mudou a lei? O pessoal não gostou que mudou a lei, né? Como foi a lei do rol taxativo, exemplificativo. Então, eu acho que isso deu mais destaque, assim, e eu acho que agora também aumentou a problemática, né? E os médicos começaram a sentir muito, porque começou uma guerra, uma batalha judicial, né? Que existe um terminho em inglês que chama lawfare. E o lawfare, ele acontece nem sempre não, né? Não acontece de forma justa. E o que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil hoje com o reembolso e também com autorizações e tudo mais, é um ataque feito baseado num mapa de zona de calor. É isso aí. Então, assim, região grande, vários pontos de gasto. Não, se a clínica está gastando muito, esse hospital está gastando muito. Então, eles vão lá e estrangulam. São diretrizes massificadas, indiscriminadas, de negar aqueles procedimentos, ou negar aqueles reembolsos e tudo mais, sem ver cara nem coração, mas vendo sim o dinheiro, como essa zona de calor que eu falei. E regiões menores, às vezes destaca menos prestadores, porque a região é menor, mas quem está ganhando muito dinheiro é atacado. Né? E aí, assim, não importa se é um fraudador ou... Não, o que está acontecendo hoje com o plano de saúde é uma autotutela. Então, o plano de saúde, em vez de usar as vias corretas, as vias eleitas, como, o médico está mercantilizando a medicina, então, denunciar ele no CRM. Fato. Né? Aquela clínica está fazendo fraude, então vai no MP, vai na delegacia. Né? Não, o que está acontecendo é, a pretexto de uma possível atitude de má-fé, ou seja, não existe mais presunção de boa-fé. O que existe é uma presunção de má-fé e uma tática de guerrilha. Então, todo mundo é má-fé, então vamos lá, compliance, auditoria. E aí começa o negócio meio que do avesso, né? Então, eles julgam dentro de um processo administrativo deles, que você não participa, e até notícia sai. Então, o que aconteceu muito no ano passado, esse ano eu acompanhei menos casos assim, mas não tinha nem inquérito e os pacientes já recebiam uma cartinha dizendo não vou reembolsar porque o teu médico está sendo investigado, tua clínica está sendo investigada. Ou esse comprovante de pagamento que você está me mandando, o banco está sendo investigado. O que eu tenho a ver com isso? Eu, como beneficiária, não tenho nada a ver com isso. Nem com o médico, nem com o banco, vamos dizer assim. Exato, e tem até uma ação na justiça de um banco contra um plano de saúde que o juiz autorizou que o plano de saúde não pagasse mais nenhum reembolso vindo de um pagamento feito através daquele banco. Gente, isso é uma aberração jurídica tão grande. Como é que você decide um processo que afeta milhares de pessoas sem que essas pessoas tenham participado, tido chance de se defender? Exato. Assim, o reembolso não é do paciente. Então, você está falando para não pagar algo para alguém que nem está no processo? Ou seja, eu não posso ter conta nesse banco, é isso? Você está me dizendo que se eu for credenciado alguma operadora, eu não posso ter mais conta nesse banco, eu tenho que ter conta em outro banco. Você está tirando o meu direito de escolha, é isso?
É mais ou menos isso que acontece. Sendo que o banco com registro no Bacen. Então, assim, reclama para o Bacen. Você entende? Então, usando vias... É conhecido, né, Lucas? Não é nenhum banco que surgiu agora. É um banco conhecido, sim. Exato. Mas é isso, estão usando vias impróprias, vamos dizer assim, controles impróprios, tudo a pretexto de auditoria, compliance, e os médicos e os pacientes têm que começar a fazer o contrafogo também, tem que denunciar. Então, hoje eu sei, porque eu já vi com meus olhos, antes eu não falava isso porque eu nunca tinha visto, mas hoje eu sei que existe uma marcação acirrada, né, como essa zona de calor, quem pede eliminar, quem, sabe... As benditas e malditas estrelinhas que a gente sabe. Eu vi um documento que chamava Lista de Médicos Ofensores. Isso. Então, eu vou entrar na lista ou eu já estou na lista. Se você não fizer nada, você vai morrer na lista. Mas você acha que a gente tem medo, os dois lados têm medo? O médico tem medo de ser reprimido perante a operadora e o paciente tem medo de perder os seus benefícios? Porque a gente tem aí também essa dualidade, né? Eu vou fazer alguma coisa, mas também eu tenho o convênio por conta da empresa. Será que eu vou ser mandado embora? A gente escuta muito isso, né? Às vezes a gente quer fazer uma reavaliação daquele reembolso que foi solicitado e o paciente ele não quer aquela reanálise porque ele tem medo de ser mandado embora. E o médico não quer que faça uma reanálise de um reembolso pago fora do padrão porque ele tem medo que o paciente não queira voltar, número 1, e que ele tenha qualquer tipo de punição perante a operadora. Como é que fica isso? Como é que é o seu olhar sobre isso? E a gente enfrenta isso direto aqui, né? Porque não basta você convencer que o serviço é bom e que a pessoa tem o direito. Você tem que lidar com esses medos e o nosso discurso é que a gente vai estar com a pessoa até o final. E é importante a pessoa entender também, o paciente entender, por que ela entrou nessa situação de ficar na mão do empregador dela. Então, eu explico que você conseguiu achar plano de saúde individual, familiar, para você? Sim. Não consegui. Então, sabe por que isso acontece? Porque desde 2008, quando uma operadora pediu para deixar de vender esses planos individuais e familiares... Engole. Isso, toma café. Toma café, que a gente não pode falar nomes. Toma café. E aí a ANS deixou, isso virou uma onda, e eu desconfio não, tenho certeza, que foi uma coisa coordenada, porque depois veio um efeito cascata de todo mundo, todos os planos de saúde parando de vender plano individual e familiar. E para quê? Só existia a opção de você ou ter um benefício do seu empregador, e aí são os contratos coletivos, e aí coletivo empresarial, ou um contrato coletivo por adesão, por associação, né? Que você se associa a algum tipo de associação e você tem o contrato coletivo através daquele grupo, né? E o problema disso é que as regras mudam, né? Então, hoje foi muito bem pensada essa estratégia dos planos de saúde, porque sabia que lá na frente, quando uma parcela X da população, que hoje são 70... Vai falando, só vou abrir uma porta. Para mim, estagiária de 4 patas. Sabe? Bem estagiária de 4 patas. Pronto, desculpa. Voltamos. E são... eu acho que eles pensaram muito assim, a estratégia foi, quando a população passar de 70% em contratos coletivos, aí a gente começa a fase B da operação, sabe? E aí o que acontece é que as pessoas que estão na mão do empregador, primeiro, não tem nem às vezes acesso àquele contrato. Quando esse contrato, ele começou bacana, ele começou legal, você fala, que legal esse plano de saúde. Aí depois dá um ano de contrato, um ano que você está na empresa, mudou. Eles fizeram um aditivo, agora você não tem mais isso, não tem mais aquilo, você não tem mais aquilo outro. E se acontece qualquer problema, não é o plano de saúde que chega em você e fala assim, você está gastando muito? Não, é RH. É o RH. E o RH escuta da operadora que fala assim, olha, tem um cara aí dentro,
tá gastando muito. Ele gastou esse ano Eu vou aqui, credenciar, né? ele gastou esse ano 500 mil. Vamos fazer o seguinte, tira esse cara do grupo, que eu te dou um desconto na próxima folha de 800 mil. Gente, é um absurdo. E aí começa, o RH vem, fala com a pessoa, fala, não faz esse negócio aí não, porque senão vai dar problema para você aqui dentro. Gente, isso é um absurdo. Não, gente, é absurdo. E também tem esse medo de ser demitido. Então, o que eu sempre falo nessa situação? Eu falo, olha, você vai entrar nessa onda de ações, porque primeiro é para tratamento. Aí o tratamento você consegue, dali a pouco vem um reajuste de 300%. Aí depois você entra com a ação de reajuste, para acertar essa questão. Depois vem um cancelamento abusivo, porque você está em tratamento e por mais que seja um contrato coletivo, não pode cancelar esse contrato até que a pessoa tenha alta. Aí você entra com uma terceira ação. Então, quem tem medo de perder o plano, faz um coletivo, e pelo menos você não vai ter problema com o teu empregador, já que não tem a opção de fazer um individual e familiar hoje ainda. E existem movimentos aí agora, políticos e institucionais, para obrigar os planos de saúde obrigar eles a vender, né, o individual e familiar, coisa que eu falo já há uns 3 anos que precisaria ter. Que isso, né? A minha pergunta é, a gente tem um movimento das operadoras muito grandes, né? Nossa. Então, eu acho que, assim, a gente não teve mudança e nem nenhum pronunciamento da ANS sobre tudo que está acontecendo referente à fraude de reembolso. A gente teve umas notinhas, vamos falar assim, umas notinhas bem ridículas, bem ridículas, mas a gente não teve um pronunciamento, a gente não teve nenhuma diretriz, nenhum posicionamento, nenhuma RN, nada. Saiu na calada da noite, em dezembro. De 2024, 2023, né? Saiu uma DIPRO, e que foi, assim, silenciada. Ela foi só para inglês ver e para dizer que fez, e até o que saiu lá, os operadores passaram a não respeitar. Então... Agora, eu te pergunto, né, se a operadora não está respeitando aquele que apaga, que é o próprio beneficiário, se ela não está respeitando o médico, que é quem produz para aquele beneficiário, está lá, se a operadora não está respeitando quem faz as leis para ela existir, o que você pensa que vai acontecer com as operadoras? Aonde a gente vai chegar com tudo isso? O que passa pela tua cabeça? Olha, até pela associação, pela ABDB, eu tenho estudado muito para dar uma movimentada nisso aí, né? Porque tem o MP agora reclamou com a ANS. Então tem que acontecer alguma coisa aí. Fez umas sugestões e tal. Vamos ver o que vai dar. A Defensoria Pública da União também deu uma cutucada lá. Ao mesmo tempo que a ANS fez acordo com o CFM na semana passada, retrasada. Que acordo? Eu não vi. Porque a gente não está falando só de reembolso, né, Lucas? A gente está falando sobre tudo que está acontecendo, né? Reembolso, eu sempre brinco, é um grão de arroz sobre o montante inteiro da panela, né? Um grãozinho ali de arroz. Então, se a gente pensar que as operadoras estão se unindo, né, para ficarem cada vez maiores, estão sendo compradas por hospitais ou operadoras comprando hospitais, a gente ainda não sabe o que está acontecendo, se a operadora compra hospital, se o hospital está comprando operadora, para se juntar. Se as operadoras estão descredenciando outros hospitais, né, restringindo a sua rede própria, está bem complicado esse mundo, né? E aí, quais são as perspectivas do ano que vem? O que você pensa aí? O que você acha que vai acontecer para 2025? Eu acho que tem que ter uma atitude do Ministério da Saúde. Pela ponto 8, se não me engano, que é antiga, e o pessoal, assim, vem as novas resoluções, vem as coisas... Eles continuam falando da Consul 8, E foca só no que é novo e favorece. Então, por exemplo, todo mundo fala da 424, que é a resolução de 2017 da ANS, que fala da junta médica e tudo mais, mas ninguém olha que essa resolução foi feita com base numa resolução do CFM, que é a 1614, que fala dos limites da profissão do médico auditor. Então, quando você conflita uma com a outra, você fala, opa, não está batendo. Exato. Então, é isso que a gente vai fazer como associação também, resgatar
essa estrutura do sistema de saúde para poder jogar na mão das instituições que têm competência legal para fazer isso, como é a questão do, como é o caso do Ministério Público Federal, que é ele que fiscaliza o CFM, e como é o caso do Ministério da Saúde, que é ele que fiscaliza a atividade da ANS. Então, se não houver uma mudança estrutural dentro da ANS, que é quem fiscaliza diretamente os planos de saúde, porque hoje está fiscalizando é nada, né? Inclusive, numa conversa que eu tive com o atual diretor-presidente, ele falou, olhando para mim, na bolota do meu olho, que a ANS não tem condão de fiscalizador. Mas como assim, gente? Você não leu a lei que institucionalizou a tua instituição, que você é presidente, lá fala poder regulatório e fiscalizador. Então, é isso, é uma omissão, já aceitou, vestiu e acabou. Então, precisa mudar lá dentro, precisa ter projetos como o seu, como o da associação, que está caminhando e até escutando muito o que você fala. Para o ano que vem, a gente vai caminhar para um lado institucional da associação educativo. Então, educativo e mediativo, para que a gente tenha isso como nosso core, que é informação e mediação. E não ataques, e não judicialização. Isso. Para que a gente consiga trazer mais consciência para a população, para que combata essa narrativa forte que é paga pelo plano de saúde dentro da grande mídia, para o consumidor, primeiro, parar de achar que ele que está errado, tudo é ele que está errado, o médico também, né? Tudo sou eu que estou errado. Ah, meu Deus, eu devo ser um grande... História, né, Lucas? Eu sempre falo, gente, mas que história é essa que é a história invertida? A gente tem 540 mil médicos, né? Vamos fechar esse ano com 540 e poucos mil médicos. Gente, são quase 600 mil médicos. Qual a quantidade da população, que são milhões, que consomem as operadoras de saúde, e a gente tem meia dúzia de operadoras de saúde coagindo todo o resto, ou seja, pressionando essa galera para baixo. Fora aí as instituições de saúde que são dependentes dos beneficiários, que são dependentes dos médicos, que também são dependentes das operadoras de saúde. Mas por que esse quadro inverteu? Que eu não sei por que inverteu, né? E aí todo mundo está se deixando levar pelas operadoras de saúde. Gente, operadoras de saúde, sim, é necessário, regula o sistema, é por isso que tudo isso existe, mas qual o poder de cada um? Né? Então, qual o poder de cada um? Tanto que, hoje em dia, as operadoras que dão menos trabalho são as de autogestão. São menores, elas não entraram na onda de mudar as práticas comerciais. Isso. Então, tem até uma norma dessa Consul que fala que toda mudança de prática comercial ou de gestão da operadora de saúde, isso tem que ser informado ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde tem que olhar ali para ver se aquela prática está adequada. Isso não aconteceu até agora, mudaram as práticas comerciais de 2 anos para cá, e até agora nada. E o macro de todo problema micro desse ecossistema, ele é concorrencial. É tudo para controlar o mercado, trazer a demanda para dentro da rede, dos menores planos para os maiores planos, manter a rotatividade de a cada 5 anos, que tem um estudo disso, de que a cada 5 anos as pessoas saem de um plano e vão para outro. Para quê? Para que eles consigam atualizar os contratos, deixar eles cada vez mais leoninos e com menos condições e tudo mais. E todo mundo que era do individual familiar, os que resistiram aí, começar a expulsar esse pessoal e mandar para o coletivo, até que tudo fique coletivo, e eles coordenem tudo com o RH da empresa, entendeu? E tira o pessoal do plano de saúde quando quer. E aquilo que eu sempre falo, né? A melhor solução é sempre a educação. Se eu não sei quais são os meus direitos, eu não posso lutar por eles, né? Então, eu acho que tanto o médico, quanto o beneficiário, quanto o paciente, ele precisa saber quais são os direitos dele. Hoje está todo mundo sendo coagido ali pelas operadoras, achando que quem manda em tudo é a operadora, e é completamente ao contrário. Quem manda é o médico, quem manda é o beneficiário. Vamos sair, a gente tem uma retirada em massa dos beneficiários. Eu queria sobreviver para ver isso. A retirada em massa dos beneficiários, dos pacientes dos planos de saúde. Esses planos de saúde vão sobreviver do quê? É igual eu tenho uma empresa
mal gerida, os meus funcionários estão lá e eu tenho uma demissão em massa. Eu não consigo atender o meu cliente, né? E aí eles não conseguem atender o cliente dele, porque eles não têm como remunerar em relação a isso. Então, assim, eu acho que a gente... Eu queria viver para ver tudo isso, eu acho que eu não vou viver para ver tudo isso, eu acho que é uma progressão, talvez você viva, Lucas, eu acho que eu não vou viver, talvez você viva, né? Você é bem mais novo do que eu. Mas eu acho que, assim, é uma ruptura de paradigmas, onde todo mundo tem que trabalhar em prol da mudança, e a gente sabe que hoje médico quer mudança, mas não tem tempo e acha que não tem voz ativa, né? Todo mundo sabe que eu sou casada com médico também, e meu marido também acha que não tem voz ativa, assim como todos os médicos, né? Nós, que somos os beneficiários, que somos pacientes, achamos que somos um pingo de água no meio do oceano, então, se eu entrar com uma liminar, eu vou resolver meu problema, e talvez não resolva o problema de todo mundo. Só que eu acho que a gente está numa vertente que a gente precisa de mudanças. Então, eu acho que tem associação que está chegando aí para ganhar forças, né? Eu acho que tem outros movimentos surgindo também para ganhar força. Tem movimentos até dos próprios médicos dentro, juntando ali um grupinho para ganhar força, e eu acho que a gente só não pode parar, né? Porque se a gente parar, a gente vai obstruir essa via de mudança. Isso é muito importante, a gente lutar por essa via de mudança. O medo, ele vem muito da falta de informação, né? Você tem medo que você não conhece, e aí você tem medo de estar errado, e eu já escutei muito isso, né? Falei assim, mas eu não tô... Isso não é se aproveitar? Se aproveitar do quê? E aí eu vou lá e ensino, falo assim, o teu direito é esse, pô. Quem está se aproveitando de você é quem recebe e não dá contraprestação. E aí a pessoa, depois que ela entende, depois que o médico entende também, que ele está no direito dele, aí ele fica mais tranquilo, né? E consegue ver possibilidade de correr atrás dos direitos. Então, é algo que, é como você falou, começa na informação, começa no conhecimento. Educação é tudo, né? Porque aí eu tenho primeiro, hoje o que eu vejo, todo mundo reclama, né? Mas ninguém faz nada para que isso mude. Então, todo mundo reclama do auditor, que é nosso amigo do peito. Eu sei que você está ouvindo a gente, você gosta muito do auditor. A gente tem agora as auditorias externas, né? Sendo validadas para estar dentro ali, eu não posso falar o nome aqui, mas vocês sabem o que eu estou falando, aquela lá, né? Aquela que começa com A, então aquela lá, a gente reclama muito, a gente sabe que tem muita coisa lá dentro errada, só que reclamar não vai fazer a mudança. É igual eu falar assim, né, aqui em casa, né? Marido, tira o lixo, marido, tira o lixo, marido vai passar 10 vezes pelo lixo e não vai tirar o lixo. E eu vou continuar reclamando que meu marido não tira o lixo de casa. Mas o que a gente vai fazer em massa, né, para que isso seja mudado? Porque reclamar não vai adiantar em nada. A primeira coisa aí com certeza começar a dar alguma resistência, né? Então, beleza, a primeira coisa é pegar a informação. Pegou a informação, agora você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Né? Eu acho que quem já está sofrendo ataques, quem já está tendo negativa, não tem caminho de volta, não tem diplomacia mais. Né? Então, assim, né? Parar de dizer, eu foi glosado, e falar para o paciente, olha, desculpa, você não vai poder fazer a cirurgia porque a operadora não liberou a sua cirurgia. Gente, isso não é discurso. Isso não é discurso. E como é que eles conseguiram mudar a prática comercial do reembolso, dizendo que agora tinha que comprovar o desembolso, o pagamento, senão aquilo é crime, meu Deus do céu. Eles fizeram isso, e aí eu vou passar o resumo. Primeiro, entraram com diversas ações sobre isso, isso lá atrás, em 2018, 2017. E aí uma dessas ações, que nem é sobre contrato de plano de saúde, é sobre DPVAT. E o DPVAT, realmente, você não pode nem fazer cessão de direito de crédito. Isso. Mas plano de saúde não tem essa previsão. Mas olha só, então pegaram um caso emblemático que ia totalmente ao encontro da narrativa que eles queriam emplacar, levaram para o STJ, caiu exatamente numa Câmara desses ministros que vão nesses congressos, né? E uma ação que nem tem repercussão geral para todo mundo, é só para aquele caso. Eles pegaram 3 linhas daquela decisão
De um caso isolado. De um caso isolado, que nem era sobre o plano de saúde, e que nem era sobre um paciente contra o plano de saúde, era um prestador contra o plano de saúde, contra esse seguro DPVAT. E pronto, começaram a colocar aquelas 3 linhas nas negativas. Nas negativas. No recibo, na devolutiva. Agora o STJ decidiu, vai ser assim. Meu Deus do céu. Você estuda 5 anos de direito para depois escutar isso vindo. Não veio da administração do operador, foi advogado que pôs aquilo ali. E, claro, ia fazer só isso adianta? Não, tem que ir para a mídia. Aí vai para a mídia e traz casos dizendo que 50 milhões em fraude. Mas, gente, dentro da fraude, você está colocando, dentro desses números, você está colocando todo mundo que pediu reembolso sem desembolsar. Vocês estão malucos? É óbvio que o número vai lá para cima. Eu faço, então, uma pesquisa, mudo o critério da pesquisa para colocar numa caixinha de ilegalidade o que foi feito por 20 anos. E não é só isso, né? Pegaram tudo que eles achavam que é ilegalidade e colocaram lá. Tem coisas que não fazem o menor sentido e fala que é fraude do reembolso. Fala, tá, mas cadê? O que foi reembolso aqui? Né? Então, assim, a gente... mas, infelizmente, quem grita mais na mídia recebe mais atenção. Isso, e aí é assim... hoje, quem não sabe, tá? Estou te contando aqui, você consegue pagar por uma notícia. E aí, com certeza. Né? E é barato, pior que é barato, né? E o pior é que é barato. Eu acredito que pauta por colunista ou aquelas pautas que não são divulgadamente publicidade, eu acho que essas são um pouquinho mais caras, mas os nossos amigos das operadoras têm dinheiro. E vai sair, e sai um monte, sai toda semana. E congresso, então, deles? É toda semana, pelo Brasil todo, doutrinando juízes, promotores e tudo mais. Lucas, então, acho que não tem nem sobre dinheiro, tá? Eu acho que dinheiro é uma parte, mas tem uma segunda parte bem importante que chama influência. Né? Eu acho que dinheiro faz a máquina girar, mas existe também a influência. Então, quanto aquela pessoa é influente no meio, que ela precisa ser influente para que tudo isso aconteça. Então, a gente precisa também observar e deixar isso muito claro para os nossos médicos aqui, cuidado com quem você anda, né? Porque, de repente, você está passando informação privilegiada para justamente isso acontecer. E a gente vê, por exemplo, às vezes eu faço aula gratuita, tem um monte de gente da operadora. Um monte, não é uma, nem duas, nem três. E, é claro, é informação privilegiada, com certeza é informação privilegiada. Mas é informação que a operadora vai ouvir, que o beneficiário vai ouvir, que o médico precisa ouvir, para entender que não é fraude, é sobre os direitos que você precisa exercer perante aquilo. E que não tem nada de errado que a gente está fazendo, certo? Falar de bolso não é nada de errado, falar sobre médico ganhar dinheiro não é nada de errado, e falar sobre os direitos do paciente, sobre aquele tratamento que ele precisa receber, também não tem nada de errado. E eles abusam da falta de informação. Com certeza. Que é passada já, assim... primeiro que eu acho que corretor devia ser... Não, e tem uma lei... então, e tem algo saindo sobre isso, né? Sobre a corretagem, que eles querem fazer uma certificação agora para o corretor, né? Tem que ser mais regulado, porque a informação que é passada pelo corretor... Claro, tem corretores bons, tem gente que se preocupa com o paciente, com o consumidor e tudo mais, mas tem uns que só querem vender. Assim, vende, vendeu, pronto, acabou. E isso é bom para o plano de saúde. Porque chega lá, meu plano é individual. Falou. Mas você contratou quando? Faz 3 anos, mas não é. Daqui, deixa eu ver. É coletivo, pô. É que você contratou você individualmente, mas não é um contrato. Contratou e te colocaram num coletivo. Exato, e isso é culpa do corretor. E é um pouco culpa da operadora também, que não está nem aí para passar informação de qualidade, né? Aquela história, né, da gente preencher o nosso atestado de saúde, quando a gente vai contratar qualquer plano de saúde, o corretor fala, coloca tudo não, porque senão vai aumentar o valor, pode colocar tudo como não. E aí, quando você precisa realmente acionar por uma doença pré-existente, você não consegue, você tem que mudar o seu atestado de saúde e é 100% glosado. O médico fica bravo, o beneficiário fica bravo, mas neste caso a operadora está certa.
E aí, por exemplo, eu vou operar num hospital, mas o meu médico, aí eu pergunto, teu médico é do plano? Não, ele atende pelo plano. Não é. Tá, mas peraí, como é que foi? Você foi na clínica dele? Isso, fui na clínica dele. E aí lá ele falou o quê? Lá ele falou que dava para operar no hospital do seu plano, tá bom? Falou que opera no hospital lá, tá. E aí como é que vai ser o pagamento para ele? Como é que vai ser? Depois eu vou pedir o reembolso. Assim, então ele não é do plano. Então ele não atende pelo plano. Eu tenho que explicar isso toda vez. Eu explico. Falo assim, olha, isso que está acontecendo, você vai ter o custeio pela operadora de tudo que foi usado dentro do hospital, taxa, materiais, medicamentos, tudo, beleza. Mas o teu médico depois ele vai te cobrar um valor por reembolso, que seja, você vai pedir esse reembolso, mas você vai ser cobrado depois. Então, isso também, as pessoas não saberem o que é um atendimento particular, como que o particular entra dentro do seguro, e como que você usa a rede, podendo usar a rede mais o médico, não sabe. E aí, quando acontece isso, por exemplo, vem uma cartinha do plano de saúde e fala assim, olha, tua cirurgia aqui eu não vou autorizar, mas se você quiser fazer com o médico fulano de tal, Tá você autorizado. Aí, o que acontece com a credibilidade do médico particular? Pô, então quer dizer que o plano de saúde está entrando em contato falando que o que eu pedi não é pertinente e ainda falou, olha, vai lá num outro. Gente, que absurdo. Isso aí, mais uma vez, ponto, acho que 15 ou 8 diz lá que não pode indicar um prestador quando você está pedindo atendimento por um prestador particular. Mas essas normas são esquecidas e eles não aplicam, né? Então, acho que isso é muito abusado, a falta de informação, mas isso está prestes a mudar, viu? Porque nós estamos fortes nesse propósito aqui. Boa, queremos. Olha só, já deu para todo mundo perceber que nós somos amantes do assunto, né? Ficaríamos aqui horas falando, horas e horas e horas falando, porque nós somos amantes do assunto. Lucas, eu queria que você deixasse as pessoas que querem te procurar para tirar mais dúvidas, querem a tua atuação como advogado, tanto para eles quanto para os pacientes. Como é que eles te acham? A gente tem a associação, queria que você falasse um pouquinho da associação e queria que você também falasse ali sobre o seu escritório para as pessoas chegarem até você. Beleza. Olha, não se acanhe, tá? O número de seguidores nem é muito assim, mas as pessoas já acham que, assim, não, ele nem vai me responder, deve receber tanto direct. Gente, para mim, responder mensagem é religião. E eu sou muito disciplinado. Pode me chamar no direct lá no @lucasadvremoto. Eu respondo todo mundo. E depois atendo no WhatsApp, então você pode me procurar ali que você vai achar e eu vou te dar meu número e a gente vai conversar. Aí a gente tem um escritório que é um cowork, eu não me vendi para o tradicional ainda, nem vou me vender, meu sócio que fica chorando lá, quando a gente vai ter uma sala, eu falei, nunca! E aí o povo do escritório, meus colaboradores fazem, amém! Que eles gostam, eles amam o remoto. Mas a gente tem uma sala aqui na Paulista e a associação a BDB Oficial, D de dado, B de bola de novo, Oficial, que é a Associação Brasileira de Defesa dos Beneficiários de Plano de Saúde e Seguro-Saúde, que é a primeira associação que tutela direitos dos beneficiários e autonomia médica no Brasil. E pode procurar a gente lá também, eu que vou responder aquele direct também, e vou te passar todas as coordenadas para você se associar. É um movimento associativo, ele começa com poucos benefícios, mas esse ano que vai vir aí, a gente já vai trazer uma outra estrutura para poder qualificar todos os associados com informações, para ensinar os meios de fazer as denúncias, para não ter que ficar com algo nas costas, deixa na minha. Boa, deixa boa. na minha. Boa, eu já vou começar a andar com colete à prova de balas, carro blindado, que qualquer hora eu levo. Eu ainda não recebi nenhuma mensagenzinha carinhosa, mas teve gente que já recebeu, eu estou esperando a minha ainda. Enquanto isso, vamos se juntando na associação. A gente já está com quase 200 associados em um ano. A gente pode muito mais, são 54 milhões de beneficiários. Se metade entrar, a gente muda muito o país, sabe? 54 milhões de brasileiros elegem um presidente da República hoje.
Então, a gente fazendo uma associação forte e tendo medidas políticas, midiáticas e legais, a gente vai entrando nas instituições e a gente vai entrando na mídia e a gente vai causando mudança, sim. Fora, claro, toda a capacitação que a gente quer fazer lá dentro de informações e tudo mais. Então, a BDB oficial lá no Instagram, se associe, é baratinho, vai ajudar uma causa nobre, todo mundo é afetado, você, sua família, os médicos. Então, faço o convite aqui novamente. Tá? Que o caminho é a gente se unindo. Eles não se uniram também? Eles não têm a fé na saúde? Eles não coordenam tudo lá? Então, a gente tem a Fena, tem a Brange, tem isso aí, né, para bater na gente, mas a gente está aqui firme e forte, né? Exatamente. E agora a gente tem essa ferramenta poderosa e a gente vai transformar ela num grande Godzilla. Hoje ele é um lagartinho bem chato, e o pessoal já está bem descontente com ele já. O pessoal já não gosta, o pessoal das operadoras, né? A gente começa, né? É assim que a gente começa até a gente crescer. Exato. Lucas, que delícia, né? A gente é apaixonado pelo assunto, falaríamos muito, mas vamos deixar um pouco dessa conversa para mais um encontro ao vivo. Então, quem sabe a gente vai ter um encontro, quem sabe não, com certeza vai ter, né? Alguns mais encontros ao vivo para o pessoal tirar as dúvidas. E queria te agradecer mais uma vez por toda a colaboração, por você estar aqui, por você acreditar que esse movimento desse lado aqui também faz sentido, por você participar. Então, minha gratidão eterna por ti, e espero que a gente possa aí fazer um barulhinho gostoso, né? Porque de barulhinho a gente gosta. Já estamos fazendo, e eu sou muito grato também por esse contato que você fez comigo desde o começo, e de ter confiado no meu trabalho, de ter me sondado, né, para ver se era real mesmo essa figura. E assim, todo convite que você me faz, eu aceito e quero estar junto, porque eu me inspiro muito em você, na forma que você trabalha, nessa parte didática, educacional, que eu vou me voltar muito para isso ano que vem, e inspirado em você. Então, a gente faça ainda muitos projetos juntos, eu estou muito, muito grato de poder fazer parte disso aqui. Boa. Querido, a gente fica por aqui, e a gente vai ter um espaço aqui em algum lugar, pessoal, não sei aonde, mas provavelmente aqui embaixo, para que vocês possam fazer perguntas para o Lucas, para que vocês possam interagir aqui nessa nossa conversa. A ideia realmente é a gente tirar dúvidas, é trazer as dúvidas aqui para a gente participar, e com certeza o Lucas vai estar aí para poder ajudar vocês. Lucas, ó, grande beijo no teu coração, e a gente continua essa conversa, com certeza absoluta. Beijo, Nanda. Obrigado, viu? E a gente se vê por aí, pessoal. Me procurem lá, vamos junto. Contem comigo. Até mais, gente. Tchau, tchau.